Eu não fui até lá sozinha. Zélia, como você foi? Com quem? Suela, ajude ela. Já chega, tia, se acalme, pelo amor de Deus. Sim, já chega. A propósito, eu preciso encontrar com o Semo e a Zélia. Eles estão... Alguma coisa. Vamos. Azizi. Semo, vocês entenderiam se soubessem o que eu sei. Eu não te... Eu só vou me esquecer de você, meu amor, no dia em que eu morrer. Entender é por você. Semo. Nós não temos uma casa, nós não temos nada. Tá bem? Samet, depressa. O som ensurdecedor do trovão pareceu rasgar os céus exatos no momento em que o corpo de Devran colidiu com o chão frio e úmido do pátio do orfanato. O silêncio que se seguiu foi sepulcral, quebrado apenas pelo tamborilar incessante da chuva pesada, que agora lavava o sangue escuro que se espalhava rapidamente ao redor do vilão. Azizi permanecia imóvel, com a respiração ofegante, os olhos fixos no homem que havia destruído sua família, enquanto a faca ensanguentada escorregava de seus dedos trêmulos e caía com um ruído metálico abafado na poça rubra. Os capangas de Devran, homens endurecidos por anos de violência e crueldade, estavam completamente paralisados, incapazes de processar a imagem de seu líder invencível, derrotado por uma jovem mulher que nada tinha além da fúria e do amor incondicional por seus irmãos. Foi um dos homens mais velhos quem primeiro saiu do transe, soltando um grito gutural de ódio ao erguer sua arma na direção do peito de Azizi. No entanto, antes que seu dedo pudesse apertar o gatilho, o som estridente e inconfundível de múltiplas sirenes de polícia invadiu o ar, acompanhado pelo brilho intermitente de luzes vermelhas e azuis que rasgaram a escuridão da tempestade. Viaturas arrebentaram os portões de ferro que Devran momentos antes ameaçava destruir, e dezenas de policiais fortemente armados saltaram dos veículos, gritando ordens para que todos soltassem suas armas imediatamente. Os capangas, percebendo que estavam em menor número e sem a liderança de seu chefe que agonizava no chão, hesitaram por um breve segundo antes de deixarem suas pistolas caírem na lama e erguerem as mãos em rendição. Paramédicos correram freneticamente em direção a Devran, rasgando o que restava de seu terno elegante para tentar conter a hemorragia massiva, enquanto outros oficiais se aproximavam de Azizi com cautela. Ela não resistiu, não chorou, não gritou. Apenas estendeu os pulsos, permitindo que o metal frio das algemas se fechasse ao seu redor. Ao ser conduzida para a viatura, Azizi virou o rosto uma última vez na direção da janela do orfanato. Lá estava Semo, com o rosto colado ao vidro molhado, soluçando desesperadamente, enquanto as crianças menores se agarravam à sua saia. Azizi esboçou um sorriso fraco, um sorriso que transmitia uma mensagem silenciosa de que o sacrifício havia valido a pena e que a partir daquele momento eles estariam livres da sombra de Devran. Enquanto a viatura de polícia levava Azizi para o desconhecido sob a chuva impiedosa, o cenário nas profundezas da mansão dos Alas era de um terror silencioso e claustrofóbico. Azat permanecia amarrado à pesada cadeira de madeira no centro do porão escuro, seu corpo coberto de hematomas e cortes profundos que latejavam a cada batida de seu coração. O gosto amargo do próprio sangue preenchia sua boca e sua visão estava turva pela dor excruciante e pela exaustão. No andar de cima, o telefone da mansão tocou de forma estridente, ecoando pelos corredores vazios. Neko, que roía as unhas em um estado de pura ansiedade perto da porta da frente, correu para atender. A voz do outro lado da linha, um dos capangas que havia sido preso, relatou em sussurros desesperados o que havia acontecido. Devran havia sido esfaqueado no abdômen, estava a caminho da sala de cirurgia do Hospital Central entre a vida e a morte, e a polícia estava a caminho da mansão para realizar buscas. O sangue de Neko gelou nas veias. O império de Devran, construído sobre medo, extorsão e violência, estava desmoronando em questão de segundos. O pânico tomou conta de sua mente fraca e covarde. Sabendo que se a polícia o encontrasse ali, ou pior, se a implacável família de Devran descobrisse que ele havia falhado em proteger o chefe, seu destino seria a morte,
Neco tomou uma decisão rápida. Ele correu até o escritório principal, abriu o cofre oculto atrás de um quadro renascentista cujos códigos ele havia decorado secretamente ao longo dos anos e encheu uma bolsa de couro com maços de dinheiro e passaportes falsos. Ele parou por um momento no topo das escadas que levavam ao porão. Ele podia ouvir a respiração pesada de Azat lá embaixo. Um resquício de consciência lhe disse para descer e libertar o homem, mas o instinto de sobrevivência e a covardia falaram mais alto. Neco sussurrou um pedido de perdão para o vazio, virou as costas e fugiu pelos fundos da mansão, deixando Azat para morrer de fome ou ser encontrado pelas autoridades. Lá embaixo, Azat sentiu o silêncio repentino da casa mudar de textura. A energia havia mudado. Ele forçou os músculos, testando a resistência das cordas grossas que prendiam seus pulsos. A dor era cegante, mas a imagem do rosto de Azize chorando na lama retornou à sua mente como um farol de adrenalina pura. Ele começou a balançar o corpo com violência, jogando o peso da cadeira de um lado para o outro. A madeira velha rangeu em protesto, e com um grito de esforço extremo que rasgou sua garganta seca, Azat atirou-se com tudo para o lado. A cadeira espatifou-se no chão de concreto, e embora a queda tenha fraturado 2 de suas costelas, o impacto quebrou o encosto de madeira, afrouxando as amarras o suficiente para que ele pudesse torcer as mãos ensanguentadas e se libertar. Respirando com extrema dificuldade, Azat levantou-se cambaleando, usou um pedaço afiado da madeira para cortar as cordas de seus tornozelos e arrastou-se escada acima. Ao chegar ao andar principal, deparou-se com a mansão vazia e as portas escancaradas para a tempestade. Ele não tinha ideia de quanto tempo havia se passado, mas sabia que precisava encontrar Azize e Semo. Ignorando a dor aguda em seu peito, Azat saiu para a noite escura, roubando as chaves de um dos carros abandonados pelos capangas de Devran na garagem, acelerando em direção à cidade, movido por uma força que ia muito além da capacidade humana normal. No hospital central, o caos reinava no saguão de emergências. O corpo de Devran havia sido levado a pressas para o centro cirúrgico, onde uma equipe de médicos lutava freneticamente para estabilizar a perda massiva de sangue e reparar os danos extensos aos órgãos internos causados pela lâmina. A sala de espera foi abruptamente invadida por uma figura imponente, acompanhada por um exército de advogados e seguranças de terno preto. Era a senhora Kudret, a matriarca da família Alas e mãe de Devran, uma mulher cujos olhos frios e postura rígida exalavam um perigo muito mais refinado e letal que o de seu próprio filho. Ela caminhava com a ajuda de uma bengala com cabo de prata, seus passos ecoando com autoridade. Ao ver o médico-chefe sair da sala de cirurgia com as mãos trêmulas, ela não demonstrou nenhuma fraqueza maternal. Exigiu saber o estado do filho com uma voz gélida que não admitia mentiras. O médico, engolindo em seco, explicou que a lâmina havia perfurado o intestino e passado a milímetros de uma artéria principal. Devran estava em coma induzido e as próximas 48 horas seriam críticas. Kudret fechou os olhos por um breve instante, apertando o cabo da bengala até os nós de dedos ficarem brancos. Quando os abriu, a sentença de morte de toda a linhagem de Azize já estava assinada em sua mente. Ela ordenou aos seus advogados que movessem montanhas no sistema judiciário para garantir que a mulher que havia tentado matar seu filho apodrecesse na pior prisão do país antes do amanhecer. Mais do que isso, Kudret sussurrou para seu principal capanga que as crianças no orfanato não deveriam conhecer a paz. Ela queria que a família inteira fosse dizimada psicologicamente e fisicamente, pagando com sangue cada gota que Devran havia derramado. A tempestade lá fora parecia se intensificar em resposta à maldade que emanava daquela mulher, sinalizando que o pesadelo estava longe de acabar. Longe dali, na delegacia central, o ambiente era abafado e cheirava a café velho e desespero. Azize estava sentada sozinha em uma pequena sala de interrogatório, com as roupas encharcadas coladas ao corpo trêmulo, observando a mancha de sangue seco que manchava suas mãos, o sangue do homem que havia destruído sua vida. 2 detetives entraram na sala, jogando pastas pesadas sobre a mesa de metal, tentando intimidá-la. Eles a bombardearam com perguntas, acusando-a de tentativa de homicídio premeditado, argumentando que ela havia fugido e voltado armada com a intenção clara de matar. Azize manteve a cabeça erguida, seus olhos brilhando com uma resolução inquebrável. Ela não negou o que havia feito. Pelo contrário, com uma voz calma e assustadoramente serena, ela relatou cada detalhe das ameaças de Devran, o cárcere privado, a chantagem, o incêndio criminoso que Devran planejava contra o orfanato com as crianças inocentes dentro, as torturas sofridas por Azat e a constante coerção. Ela declarou que não havia agido por ódio,
mas pelo mais puro e desesperado instinto de proteção maternal que nutria por seus irmãos menores. Os detetives trocaram olhares céticos, lembrando-lhe que a família Alas controlava metade dos juízes daquela cidade e que suas justificativas dificilmente a salvariam de uma condenação severa. Foi nesse momento de tensão máxima que a porta da sala de interrogatório se abriu abruptamente, revelando a figura de um advogado bem vestido e de aparência severa, contratado por um benfeitor misterioso, que imediatamente apresentou uma liminar exigindo que o interrogatório fosse encerrado sem a presença de defesa adequada. Ele olhou para Azize e sussurrou que havia pessoas lá fora que conheciam a verdadeira face dos Alas e que estavam dispostas a lutar ao lado dela. Enquanto Azize encontrava um pequeno feixe de esperança na delegacia, Azat finalmente chegava aos portões do orfanato. O local estava cercado por faixas da polícia e viaturas isolando a cena do crime. Com o rosto coberto de sangue e mancando fartemente, Azat ignorou as ordens dos policiais e forçou sua passagem até a porta da frente, onde foi amparado por Amiette, que saiu correndo ao ver seu estado deplorável. Chorando, Amiette o ajudou a entrar, levando-a até a ala onde Semo e as crianças estavam encolhidas. Ao ver Azat vivo, Semo soltou um grito de alívio misturado com dor e correu para abraçá-lo, esquecendo-se por um momento da tragédia ao redor. Azat abraçou a jovem e as crianças, mas seus olhos procuravam freneticamente por Azize. Quando Semo, com a voz embargada pelos soluços, contou que a irmã havia sido presa após ela ter esfaqueado Devran, Azat sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A promessa que havia feito de protegê-la parecia ter se despedaçada. Sentado no chão do orfanato, enquanto Amiette tentava limpar seus ferimentos, Azat olhou para as mãos pequenas dos irmãos de Azize que se agarravam à sua jaqueta. A raiva pura e inflamável substituiu a dor de seus ferimentos. Ele jurou para Semo, olhando-a profundamente nos tejavam a cada batida de seu coração. O gosto amargo do próprio sangue preenchia sua boca e sua visão estava turva pela dor excruciante e pela exaustão. No andar de cima, o telefone da mansão tocou de forma estridente, ecoando pelos corredores vazios. Neko, que roía as unhas em um estado de pura ansiedade perto da porta da frente, correu para atender. A voz do outro lado da linha, um dos capangas que havia sido preso, relatou em sussurros desesperados o que havia acontecido. Devran havia sido esfaqueado no abdômen, estava a caminho da sala de cirurgia do Hospital Central entre a vida e a morte, e a polícia estava a caminho da mansão para realizar buscas. O sangue de Neko gelou nas veias. O império de Devran, construído sobre medo, extorsão e violência, estava desmoronando em questão de segundos. O pânico tomou conta de sua mente fraca e covarde. Sabendo que se a polícia o encontrasse ali, ou pior, se a implacável família de Devran descobrisse que ele havia falhado em proteger o chefe, seu destino seria a morte, Neko tomou uma decisão rápida. Ele correu até o escritório principal, abriu o cofre oculto atrás de um quadro renascentista cujos códigos ele havia decorado secretamente ao longo dos anos e encheu uma bolsa de couro com maços de dinheiro e passaportes falsos. Ele parou por um momento no topo das escadas que levavam ao porão. Ele podia ouvir a respiração pesada de Azat lá embaixo. Um resquício de consciência lhe disse para descer e libertar o homem, mas o instinto de sobrevivência e a covardia falaram mais alto. Neko sussurrou um pedido de perdão para o vazio, virou as costas e fugiu pelos fundos da mansão, deixando Azat para morrer de fome ou ser encontrado pelas autoridades. Lá embaixo, Azat sentiu o silêncio repentino da casa mudar de textura. A energia havia mudado. Ele forçou os músculos, testando a resistência das cordas grossas que prendiam seus pulsos. A dor era cegante, mas a imagem do rosto de Azize chorando na lama retornou à sua mente como um farol de adrenalina pura. Ele começou a balançar o corpo com violência, jogando o peso da cadeira de um lado para o outro. A madeira velha rangeu em protesto, e com um grito de esforço extremo que rasgou sua garganta seca, Azat atirou-se com tudo para o lado. A cadeira espatifou-se no chão de concreto, e embora a queda tenha fraturado 2 de suas costelas, o impacto quebrou o encosto de madeira, afrouxando as amarras o suficiente para que ele pudesse torcer as mãos ensanguentadas e se libertar. Respirando com extrema dificuldade, Azat levantou-se cambaleando, usou um pedaço afiado da madeira para cortar as cordas de seus tornozelos e arrastou-se escada acima. Ao chegar ao andar principal, deparou-se com a mansão vazia e as portas escancaradas para a tempestade. Ele não tinha ideia de quanto tempo havia se passado, mas sabia que precisava encontrar Azize e Semo. Ignorando a dor aguda em seu peito, Azat saiu para a noite escura, roubando as chaves de um dos carros abandonados pelos capangas de Devran na garagem, acelerando em direção à cidade, movido por uma força que ia muito além da capacidade humana normal.
No hospital central, o caos reinava no saguão de emergências. O corpo de Devran havia sido levado a pressas para o centro cirúrgico, onde uma equipe de médicos lutava freneticamente para estabilizar a perda massiva de sangue e reparar os danos extensos aos órgãos internos causados pela lâmina. A sala de espera foi abruptamente invadida por uma figura imponente, acompanhada por um exército de advogados e seguranças de terno preto. Era a senhora Kudret, a matriarca da família Alas e mãe de Devran, uma mulher cujos olhos frios e postura rígida exalavam um perigo muito mais refinado e letal que o de seu próprio filho. Ela caminhava com a ajuda de uma bengala com cabo de prata, seus passos ecoando com autoridade. Ao ver o médico-chefe sair da sala de cirurgia com as mãos trêmulas, ela não demonstrou nenhuma fraqueza maternal. Exigiu saber o estado do filho com uma voz gélida que não admitia mentiras. O médico, engolindo em seco, explicou que a lâmina havia perfurado o intestino e passado a milímetros de uma artéria principal. Devran estava em coma induzido e as próximas 48 horas seriam críticas. Kudret fechou os olhos por um breve instante, apertando o cabo da bengala até os nós de dedos ficarem brancos. Quando os abriu, a sentença de morte de toda a linhagem de Azize já estava assinada em sua mente. Ela ordenou aos seus advogados que movessem montanhas no sistema judiciário para garantir que a mulher que havia tentado matar seu filho apodrecesse na pior prisão do país antes do amanhecer. Mais do que isso, Kudret sussurrou para seu principal capanga que as crianças no orfanato não deveriam conhecer a paz. Ela queria que a família inteira fosse dizimada psicologicamente e fisicamente, pagando com sangue cada gota que Devran havia derramado. A tempestade lá fora parecia se intensificar em resposta à maldade que emanava daquela mulher, sinalizando que o pesadelo estava longe de acabar. Longe dali, na delegacia central, o ambiente era abafado e cheirava a café velho e desespero. Azize estava sentada sozinha em uma pequena sala de interrogatório, com as roupas encharcadas coladas ao corpo trêmulo, observando a mancha de sangue seco que manchava suas mãos, o sangue do homem que havia destruído sua vida. 2 detetives entraram na sala, jogando pastas pesadas sobre a mesa de metal, tentando intimidá-la. Eles a bombardearam com perguntas, acusando-a de tentativa de homicídio premeditado, argumentando que ela havia fugido e voltado armada com a intenção clara de matar. Azize manteve a cabeça erguida, seus olhos brilhando com uma resolução inquebrável. Ela não negou o que havia feito. Pelo contrário, com uma voz calma e assustadoramente serena, ela relatou cada detalhe das ameaças de Devran, o cárcere privado, a chantagem, o incêndio criminoso que Devran planejava contra o orfanato com as crianças inocentes dentro, as torturas sofridas por Azat e a constante coerção. Ela declarou que não havia agido por ódio, mas pelo mais puro e desesperado instinto de proteção maternal que nutria por seus irmãos menores. Os detetives trocaram olhares céticos, lembrando-lhe que a família Alas controlava metade dos juízes daquela cidade e que suas O som ensurdecedor do trovão pareceu rasgar os céus exatos no momento em que o corpo de Devran colidiu com o chão frio e úmido do pátio do orfanato. O silêncio que se seguiu foi sepulcral, quebrado apenas pelo tamborilar incessante da chuva pesada, que agora lavava o sangue escuro que se espalhava rapidamente ao redor do vilão. Azize permanecia imóvel, com a respiração ofegante, os olhos fixos no homem que havia destruído sua família, enquanto a faca ensanguentada escorregava de seus dedos trêmulos e caía com um ruído metálico abafado na poça rubra. Os capangas de Devran, homens endurecidos por anos de violência e crueldade, estavam completamente paralisados, incapazes de processar a imagem de seu líder invencível, derrotado por uma jovem mulher que nada tinha além da fúria e do amor incondicional por seus irmãos. Foi um dos homens mais velhos quem primeiro saiu do transe, soltando um grito gutural de ódio ao erguer sua arma na direção do peito de Azize. No entanto, antes que seu dedo pudesse apertar o gatilho, o som estridente e inconfundível de múltiplas sirenes de polícia invadiu o ar, acompanhado pelo brilho intermitente de luzes vermelhas e azuis que rasgaram a escuridão da tempestade. Viaturas arrebentaram os portões de ferro que Devran momentos antes ameaçava destruir, e dezenas de policiais fortemente armados saltaram dos veículos, gritando ordens para que todos soltassem suas armas imediatamente. Os capangas, percebendo que estavam em menor número e sem a liderança de seu chefe que agonizava no chão, hesitaram por um breve segundo antes de deixarem suas pistolas caírem na lama e erguerem as mãos em rendição.
Paramédicos correram freneticamente em direção a Devran, rasgando o que restava de seu terno elegante para tentar conter a hemorragia massiva, enquanto outros oficiais se aproximavam de Azize com cautela. Ela não resistiu, não chorou, não gritou. Apenas estendeu os pulsos, permitindo que o metal frio das algemas se fechasse ao seu redor. Ao ser conduzida para a viatura, Azize virou o rosto uma última vez na direção da janela do orfanato. Lá estava Semo, com o rosto colado ao vidro molhado, soluçando desesperadamente, enquanto as crianças menores se agarravam à sua saia. Azize esboçou um sorriso fraco, um sorriso que transmitia uma mensagem silenciosa de que o sacrifício havia valido a pena e que a partir daquele momento eles estariam livres da sombra de Devran. Enquanto a viatura de polícia levava Azize para o desconhecido sob a chuva impiedosa, o cenário nas profundezas da mansão dos Alas era de um terror silencioso e claustrofóbico. Azat permanecia amarrado à pesada cadeira de madeira no centro do porão escuro, seu corpo coberto de hematomas e cortes profundos que latejavam a cada batida de seu coração. O gosto amargo do próprio sangue preenchia sua boca e sua visão estava turva pela dor excruciante e pela exaustão. No andar de cima, o telefone da mansão tocou de forma estridente, ecoando pelos corredores vazios. Neko, que roía as unhas em um estado de pura ansiedade perto da porta da frente, correu para atender. A voz do outro lado da linha, um dos capangas que havia sido preso, relatou em sussurros desesperados o que havia acontecido. Devran havia sido esfaqueado no abdômen, estava a caminho da sala de cirurgia do Hospital Central entre